Olá, meu nome é Márcio Becker, sou advogado especialista em direito imobiliário e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a aplicação de multa em condomínio. Conforme já havia referido em vídeos anteriores, o condomínio representa uma parcela importante da sociedade. Concentra um número grande de pessoas que hoje residem em condomínio. E essas pessoas, assim como qualquer outro habitante do nosso país, qualquer outro morador do nosso país, está sujeito à aplicação das leis. Sejam elas as leis do Código Civil, do Código Penal, do Código Tributário, da nossa Constituição e assim por diante. Porém, as pessoas que moram em condomínios estão submetidas a duas outras legislações que não atingem pessoas que não são condôminos, que não residem em condomínio. Essas duas legislações têm um papel importante na regulação da atividade das pessoas que moram no condomínio. Nós estamos falando da convenção e do regulamento interno. Sim, tanto a convenção como o regulamento interno traçam normas comportamentais, definem o que pode e o que não pode ser feito no condomínio. Além dos comportamentos citados, define vários outros comportamentos que devem ser realizados pelos condôminos. Ou seja, tanto o regulamento interno como a convenção são balizadores de conduta de condôminos. O condômino que não cumpre essas condutas pode sofrer a penalidade de aplicação de multa. Mas vamos lá. O síndico pode aplicar multa por qualquer motivo, por qualquer tipo de infração ou por qualquer tipo de conduta? A resposta é bem simples. Não. O síndico não pode aplicar qualquer tipo de multa ou multa para qualquer tipo de ocorrência. As infrações em condomínio normalmente estão descritas no regulamento interno e na convenção do condomínio. E somente aquelas infrações é que podem e que são passíveis de aplicação de multa. Entretanto, se o condômino realizar qualquer tipo de violação civil, penal ou de qualquer outro tipo de legislação vigente no município, no estado, no país, ele também é passível da aplicação de multa e também pode sofrer sanções que essas leis determinaram. Mas vamos lá. É simples assim, o síndico identifica a conduta, aplica a multa e o condômino é obrigado a pagar esta multa? As multas não podem ser aplicadas de forma direta. As multas devem ser precedidas de advertência ou notificação, conforme determinado na convenção e no regulamento interno do condomínio. Esta necessidade de aplicar ou advertência ou notificação é para dar ciência ao condômino de que ele cometeu algo irregular, que a conduta dele não foi adequada para aquele momento no condomínio. Portanto, o que nós estamos falando neste momento é do direito inalienável de defesa, ou seja, nenhuma pessoa pode sofrer nenhuma espécie de sanção sem ter chance de defesa, sem ter chance de argumentar ou de justificar esta conduta que ele adotou. Portanto, podemos resumir da seguinte forma: multa aplicada sem prévia notificação ao condômino infrator pode ser considerada nula, independente da gravidade da infração. Conforme mencionado anteriormente, é muito importante que o síndico, que o condomínio, garanta o direito à defesa. Esse direito de defesa está expresso lá na nossa Constituição, no artigo 5º, no inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório, a ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes. Veja que a Constituição Federal Brasileira garante o direito de defesa, seja em processo judicial, administrativo ou qualquer outro tipo de infração. Assim, garantido o direito de defesa e ao contraditório, sendo permitido ao condômino apresentar todas as provas que ele julgue necessária para a sua defesa, o condomínio terá que decidir sobre a aplicação da multa. Isto é, se a multa irá permanecer ou se a multa será retirada. Esta análise deve ser feita pelo órgão deliberado na convenção ou no regulamento interno. Alguns condomínios determinam que isso deve ser realizado em assembleia, outros determinam que isso deve ser analisado por um conselho,
formado pelas pessoas que compõem o Conselho Fiscal ou Consultivo, mais o síndico. Esta forma de análise depende de como está determinado na convenção e no regulamento interno. Mas o importante é garantir o direito à ampla defesa, analisar todas as provas e todas as evidências, todos os argumentos apresentados pelo condômino e após decidir de forma equilibrada, sem pessoalizar nenhuma espécie de conduta, e sim analisar puramente a conduta praticada pelo condômino e a sua justificativa para a aplicação desta conduta. Feita esta análise pelo conselho, por assembleia ou por qualquer outro órgão determinado na convenção ou no regulamento interno, ao condomínio cabe então executar esta multa. Exatamente, a multa pode ser executada como se fosse um débito condominial, como se fosse um débito de uma taxa de uma cota condominial. Ela pode ser feita de forma extrajudicial ou judicial. E lá no judiciário, tanto o condomínio como o condômino irão apresentar seus argumentos e a justiça irá determinar se a aplicação desta multa ela se justifica ou não, se ela é justa ou não, se ela era necessária ou não. Outra questão que surge após a aplicação da multa é qual o valor que pode ser descrito, aplicado nesta multa. Não há uma definição na legislação. A legislação ela não diz um teto mínimo para a multa. Normalmente, este teto mínimo para a multa está especificado ou na convenção ou no regulamento interno. Entretanto, conforme a interpretação do Código Civil, a multa simples, a multa de forma normal, a multa por uma conduta que não seja reiterada, ela pode chegar até um máximo de 4 vezes o valor da cota condominial, não podendo superar este valor. Multas acima deste valor são destinadas a condôminos que não cumprem de forma reiterada o regulamento interno ou a convenção do condomínio, podendo então, dessa forma, a multa chegar ao quíntuplo do valor da cota condominial ou até mesmo o décaplo dessa cota condominial. Esta previsão legal está contida no artigo 1337 do Código Civil. O condômino ou possuidor que não cumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente até ao quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurarem. Parágrafo único. O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até a ulterior deliberação da Assembleia. Portanto, vimos que há uma distinção entre a possibilidade de aplicação do quíntuplo ou do décuplo. O décuplo é destinado a condôminos com condutas antissociais, que praticam estas condutas antissociais de forma reiterada. Portanto, é muito importante na hora da aplicação da multa se ter ciência do que pode e o que não pode ser feito. Da mesma forma, cabe ao condômino ter ciência de qual conduta é permitida ou não no seu condomínio, evitando assim qualquer tipo de punição ou mesmo de aplicação de multa. Bem, com isso encerramos este capítulo das multas. Espero ter esclarecido a todos os condôminos que realmente o síndico não possui um poder absoluto que determina que ele pode aplicar multa como ele quer, a quem ele quer, pelo fato que ele quer. Não. Essas questões relacionadas a multas estão previstas na convenção e no regulamento interno e, como tal, devem ser observadas. Agradeço desde já a atenção de todos, espero ver vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!